Rádio Vivo. O programa que respeita a sua inteligência. 10h08, hoje dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel, como acontece todas as terças-feiras. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje, as fobias. Na verdade, o que se entende por fobia? Bem, a fobia é caracterizada pela presença persistente de um medo a um determinado objeto ou situação. E as fobias mais simples, refere-se a medo de animais, como cachorro, galinhas, ratos, baratas, gatos, cobras, e a sangue, espaços fechados, medo de voar, medo de falar em público, medo de assinar cheque em público. Quer dizer, tem uma série de fobias, mas classicamente é aquele medo persistente a um determinado objeto ou uma determinada situação. Nós podemos entender a fobia como uma doença? Bem, a fobia, quer dizer, o diagnóstico da fobia vira doença, deve ser feito isso somente quando o comportamento do indivíduo na evitação fóbica interfere de maneira importante no funcionamento ocupacional do indivíduo e na capacidade de relacionar o pessoal. Quer dizer, vamos supor, um indivíduo que tem um medo, assim, de chuva, que tem que entrar debaixo da cama na hora que dá relâmpago. Quer dizer, é um medo que você tem que considerar que é uma doença. Quer dizer, um indivíduo que não passa dentro de um túnel, que dá uma volta de 20 quilômetros para não passar dentro do túnel. É um medo fóbico que tem que ser caracterizado como uma doença. Existem as fobias mais comuns, não existem? Existem. Existe a fobia mais comum. Deixa eu fazer um histórico para você aqui. A fobia mais comum é o medo de falar em público. Por que existe esse medo de falar em público? Esse medo de falar em público, porque o indivíduo, né, se angustia tremendamente por estar em julgamento. Então, o que leva o medo de falar em público? É o sentimento da perda do controle emocional da situação. O indivíduo tem um terror supremo de não ser correspondido pela emoção daqueles que lhe são importantes. O público, apesar de ser uma massa anônima, representa para a emoção do indivíduo o sentimento que a humanidade terá em relação a nós. Quer dizer, o que acontece? Se a humanidade, que representa a totalidade dos seres humanos, vai nos repudiar, então cada pessoa que está nos escutando também vai nos repudiar. Por isso que o interessante de falar em público é que todo mundo sabe do poder, né, Zanino? Do prestígio, do que significa sair bem e falar em público. Os radialistas, os deputados, os senadores, né? Agora, o que acontece? Há uma secreta hostilidade do público em relação ao orador. E o indivíduo tem que ser mais forte que essa hostilidade. Por quê? Porque se alguém lhe voltar às costas, ele será injusto com ele, desde que ele seja um grande orador. Quer dizer, logo a pessoa que fala em público, ele sabe que todos estão ali secretamente torcendo para não dar certo. Agora, se ele deixa de torcer para não dar certo, quando o indivíduo tem um brilho, uma segurança de quem fala, e alcança uma intensidade tal, que esse indivíduo está se demonstrando uma má-fé do que estão assistindo. Quer dizer, tem aquela história, ninguém quer o sucesso dos outros, ninguém bate em cachorro morto. Essa seria o medo de falar em público. Agora, a claustrofobia seria esse medo dos lugares fechados, o medo de ser enterrado vivo. Como é que a gente entende essa fobia? Isso é o seguinte, esses indivíduos começam a se suar frio, sentem tonteira e passam mal mesmo de procurar médico. Agora, há uma relação simbólica entre a vida e o sintoma aparentemente incompreensível e irracional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, as pessoas ficam angustiadas em espaços pequenos porque elas representam simbolicamente a vida pequena do indivíduo, o seu casamento pequeno, a sua realização profissional pequena, as suas pequenas perspectivas de melhora. Quer dizer, então esse sintoma, medo de elevador, medo de morrer e ser enterrado vivo, seria a maneira simbólica das pessoas dizerem que estão vivendo sem viver, que estão morrendo sem ter podido realizar minimamente essas coisas. Continuando sobre essas fobias, Aline, vamos falar que outra fobia importante seria a fobia dos ratos e baratas. Ratos, baratas e camundongo. Quer dizer, quem é que não conhece uma mulher que sobe na cadeira para comer de barata? Quer dizer, a fobia de rato e barata põe muito machão para perder a pose e muita mulher autoritária dá faniquito. Como é que você raciocina com esse medo dos ratos, baratas e camundongo? Veja bem, há uma indiscutível desproporção entre o medo, o tamanho do medo, né, e a ameaça real de um bichinho. Quer dizer, você não tem medo de elefante, não tem medo de onça e tem medo de rato. Aí você fala assim, o rato é sujo, vincula doença, então nos dá pânico, eles aparecem de surpresa e sobem nas pernas da gente, né? São espantosamente ágeis e velozes.
Bem, mas essa explicação não é verdade. As grandes explicações são o seguinte: os ratos e as baratas possuem uma enorme capacidade de simbolizar as coisas ruins e deprimentes da vida. Como é isso? Os ratos roubam à noite, clandestinamente os alimentos. Veja bem, o coronel Edgar estava dizendo que os presos diziam para ele, o Peninha e aqueles outros da vida, não sei se você escutou isso, que eles tinham que dividir a comida com os ratos, porque senão os ratos comiam os dedos deles. Eu vi isso. Você escutou isso? Lógico. Quer dizer, e eles só apareciam de noite ali, não apareciam de dia, não. Quer dizer, que se eles aparecessem de dia, o que ia acontecer? Eles matavam os ratos. O Peninha, e como é que chama aqueles camaradas? Popó da vida. Eles matavam os ratos. Quer dizer, os ratos dividiam a comida com o Popó, eles não tinham medo nem do Peninha, nem do Popó. Bem, então os ratos roubam clandestinamente os alimentos, comem de tudo, sentem-se confortavelmente nos lixos e esgotos, quer dizer, tudo de baixo nível. Simboliza o submundo, né? Simboliza o submundo. Os larápios, traiçoeiros, as pessoas que só pensam em atender os baixos apetites, sem qualquer emoção mais nobre. Não é à toa que todo mundo se ofende com medo de rato. Ninguém quer chamar de rato. Agora, o mais importante da análise simbólica, psicanalítica do medo do rato é o medo da pessoa ser uma pessoa repulsiva e repugnante para os outros, como se fosse o rato. Então, esse é o lado, quer dizer, os ratos aí estão representando o lado sórdido, enfermo da nossa personalidade. Quer dizer, aquele momento que aparece das trevas do inconsciente. Quer dizer, o rato sobe pelas nossas pernas, né? E domina a nossa cabeça. Então, o que acontece? Todos nós temos o nosso lado lixo. Nós não somos príncipes e princesas, nós temos um lado ruim também. Agora, o que acontece? Por que os homens têm mais medo, as mulheres têm mais medo da barata, dos ratos e comandante? Você sabe por quê, Zé? Não sei. Veja bem, como o lado ruim da humanidade, os homens estão sempre convivendo com o lado ruim, esse lado de gandaia, de putaria, né? Essa confusão toda. Quer dizer, as mulheres conviviam com isso há pouco tempo. Começaram a conviver com isso há pouco tempo. Então, as mulheres têm mais medo do rato. Você tá... É porque, na verdade, os homens convivem mais com isso. Conviveram mais, né? Hoje... Muito bem. Então, você veja bem. Quer dizer, aí o que acontece? O medo do rato representa ainda a possibilidade da pessoa entrar em contato com esse lixo, né? Que é a parte sólida e suja da vida. Agora, deixa eu, para complementar esse medo dos principais medos, quer dizer, não pode falar nesse censurado? Não, né? Não, a censura aqui é maneira. Existe aqui a autocensura. Autocensura. Não, tá bom, então eu estou extrapolando. Né? Não, até... Eu já perdi o medo de falar em público, né? Já perdeu. A fobia já acabou. Aliás, que tinha quando começava, né? Isso. Bem, então veja bem, outra fobia muito interessante é o medo de cachorro. Então, quer dizer, todo mundo tem medo de cachorro, de um cachorro policial, um Doberman, todo mundo tem medo disso. Agora, o medo é irracional dos pequenos cachorros, até porque o cachorro é tido como o maior amigo dos homens. Quer dizer, há uma desproporção entre o medo do cachorro e o que ele representa. Então, qual seria a explicação da fobia do cachorro? Seria o que o cachorro está representando? A sua agressividade reprimida, o seu lado bravo, que o indivíduo não sabe lidar bem. Quer dizer, o cachorro simboliza assim, o lado mau, cruel, perverso da personalidade da pessoa. Representa o lado bicho, no sentido sexual, do indivíduo não ter decência, pudor, respeito, de não ter freios e sair por aí caçando qualquer um. Hoje você não faz isso mais, né, Zelino? É verdade. Por causa da AIDS, né? Você tem medo, né? Bem, então, ainda existe outro medo do cachorro, outro simbolismo, que seria que a vida é muito feita de muitos abandonos e muitas decepções. Quer dizer, então, o cachorro poderia representar, quer dizer, a entrega total do indivíduo a outra pessoa. Quer dizer, o afeiçoamento profundo. Então, o indivíduo tem medo disso. Quer dizer, e além do mais, o cachorro ainda representa a tentação de permanecer criança, para sempre. Né? Um indivíduo sem responsabilidade, vivendo somente de amor, de diversão, né? E dizendo assim, seria levando uma vida de cão. Não sei se foi interessante assim. Você riu muito, Zé. É verdade, interessante. Olha, é uma fobia muito comum também, é o medo da altura, né? Esse é o medo da altura. Quer dizer, esse medo da altura seria a claustrofobia, né? Não, a claustrofobia é o medo de lugares fechados, né? Não, mas a claustrofobia tem o simbolismo do medo de altura também. Agora, por que o camarada tem medo de altura? Porque ele não consegue lidar com aquela situação. Se é uma situação que ele está impotente. Quer dizer, ele está dentro do avião, então ele não consegue, quer dizer, ele não tem acesso ao piloto. Então ele tem medo de altura. Quer dizer, mas como é que se explica esse medo de altura? Quer dizer, ele seria um indivíduo inseguro na vida, né? Ele teria insegurança para lidar com as coisas.
Mas tem uma relação de claustrofobia, de lugar fechado, porque o avião sendo um lugar fechado, o indivíduo tem muito relacionamento da claustrofobia com medo de altura. Sei. Existe tratamento para as fobias? Zalino, existe tratamento para fobia. Agora, quando a fobia, por exemplo, alopaticamente, como é que se trata a fobia? Se trata fazendo análise. Se o indivíduo tem um sintoma fóbico muito, assim, muito que salta às vistas, ele tem que fazer o tratamento. Aliás, tem uma piada boa, Zalino, essa eu falei que ia contar para você, da solteirona que tinha medo de ladrão. Porque hoje todo mundo tem medo de ladrão, né? Hoje é um problema social, um problema conjuntural, não é um medo temível. Mas essa mulher é um caso antigo que ela tinha medo de ladrão, 20 anos olhava debaixo da cama. Sei. Todo dia ela olhava debaixo da cama, se o ladrão estava lá. 20 anos depois, ela vira a cama, olha, o ladrão lava assim, até que Visa chegou. Danadinho. Ela não queria, não era o ladrão, né? ela queria outra coisa, né? Bem, então como é que você vai tratar as fobias? Alopaticamente, quer dizer, o indivíduo tem várias maneiras de tratar a fobia. A fobia não vem isolada, ela faz parte de um contexto do indivíduo. Então a homeopatia pega a fobia do indivíduo para tratar dentro de um contexto. Ela não trata isoladamente. Trata aqui, igual vem falando. Ela tenta analisar o indivíduo com suas decepções, com suas angústias, com suas decepções, com as suas perdas na vida. Quer dizer, essa história que eu vim contando, querendo tratar da pessoa que tem a fobia e não da fobia que tem a pessoa. Agora, quando o indivíduo tem uma fobia só isolada, aí é mais difícil você tratar. Você teria que fazer uma análise para você representar o simbolismo do que isso representa. A gente pode dizer que a fobia é hereditária? Eu acho que não. Eu acho que a fobia é conjuntural. Quer dizer, ela não seria hereditária. Quer dizer, eu nunca li nada a respeito da fobia hereditária. Por exemplo, tem um camarada que falou assim, eu li uma estatística, o camarada era louco, eu li uma estatística que o acidente de trem, morre muita gente de acidente de trem. Aí o camarada gozando, ele falou assim, não, morre muita mais gente na cama. Na verdade, todas as pessoas morrem na cama. Se agora eu vou dormir na cadeira, porque eu não vou morrer, né? A impressão é essa. A Marlene, que mora no Serrano, pergunta o seguinte... tem pavor de lagartixa? Pergunta o que pode ser. Bem, o pavor de lagartixa é esse que eu falei aqui, da cobra, dos ratos, lagarto e que foi essa explanação que eu dei aqui. Você escutou bem, a resposta foi bem ampla, né? Foi. E Dalina do bairro Goiânia, ela entra em pânico quando morre uma pessoa amiga, tem pavor de defunto e pergunta como pode se libertar disso. Bem, isso aí também é outra história. Nós falamos semana passada sobre o pânico e agora você tem medo de defuntos, né? Quer dizer, o medo de defunto é o medo de ser enterrado vivo. É exatamente o que eu falei aqui. Quer dizer, a pessoa precisa de fazer um tratamento analítico e para você melhorar, senão você nunca melhora. Quer dizer, mas essa resposta foi bem dada na palestra. A Maria Aparecida, que mora no Prado, pede um remédio para a menopausa. Aparecida, esse remédio eu já falei 300 vezes. Eu vou deixar com a Naíra aqui, depois a Naíra passa para você. Eu já falei esse remédio, uma semana dessa menopausa, eu recebi 300 telefones, eu comentei com você. É um remédio, um nome complicado, difícil de falar, então você tem que falar, nós perdemos muito tempo, né? Isso. Eu deixo com a Naíra fala depois. Ângela, que mora em Pedro Leopoldo, precisa de remédio para baixar colesterol. Pergunta se pode falar pelo rádio o nome do remédio, se é necessário dar um pulo no seu consultório. Não, o colesterol, para baixar o colesterol, do ponto de vista de alopatia, existem muitos remédios. Inclusive, existe um remédio novo, chama Mevacor, que é a última novidade. Agora, tudo é modismo, que o que baixa o colesterol é a dieta. Se você não fizer a dieta para baixar o colesterol, você pode tomar todos os remédios possíveis que não vai baixar. Existe um remédio homeopático também que baixa o colesterol. Mas a dieta que é o básico, é o importante. Marlene, do Santo André, diz que a neta dela de 3 anos está com otite. O médico diz que se ela não melhorar, terá que ser dado um pique no tímpano para vazar o pus. Pergunta se há solução para ela na homeopatia. Bem, se o médico otorrino ele viu que tem o pus, e está um abscesso, então não tem outro recurso. Aí seria um procedimento mecânico para vazar o pus. Agora, depois, Marlene, você teria que levar a menina para tratar, para evitar que essas infecções voltem. Porque se você deixar o pus no ouvido, o que acontece? Você corre o risco do pus ficar para dentro e o menino tem uma meningite, uma encefalite, uma doença mais grave. A última pergunta de hoje é de Rosa, da Nova Suíça. Tem medo de ver e pegar bobs para cabelo? E mais ainda, o que ela usa, ela não tem medo. O que será? Bem, esse é um caso interessantíssimo. Esse eu nunca vi, viu Rosa? Esse caso é interessantíssimo. Rouba aqueles rolinhos, né? Então, Rosa, sinceramente é uma pergunta que eu vou ficar te devendo. Eu vou tentar descobrir qual é o simbolismo do medo de roubo de cabelo. Deve ser uma coisa interessantíssima, porque o seu você não tem medo.
Eu não consigo, com certeza, mas eu vou tentar e um dia eu falo no rádio aqui. Se você for ouvinte, você vai escutar com certeza. Até a próxima terça, né? Obrigado, Zelino. Bom dia, eu que agradeço. Em presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel, são 10h22 em Belo Horizonte.